Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos falar da semana 4 aí do bloco de vocês. É uma continuação sobre a industrialização brasileira. Só que antes de eu falar do que está exatamente na semana 4, eu vou só relembrar um pouquinho o que a gente falou na semana 3, né? Porque eu acho que eu não coloquei nenhum vídeo, só para a gente lembrar na nossa cabeça, porque essa sequência histórica da industrialização brasileira, ela é muito importante para a gente entender todo o processo, tá bom? O Brasil nunca teve uma industrialização muito forte desde lá do seu início. O Brasil, até o século XIX, não tinha nenhuma indústria muito significativa. Vai ser ali no início do século XX, mais especificamente por volta de 1930, que o Brasil começa a caminhar no sentido aí de ter um processo industrial, tá? Isso vai acontecer principalmente por conta do café. Mas qual que é a relação, né, entre a indústria e o café? O café sempre foi muito importante, né, produzido aqui no Brasil e exportado para o mundo inteiro. E essa exportação do café, ela enriqueceu muita gente, né? Os produtores de café, eles ficaram muito ricos, eles acumularam muito dinheiro. E vai ser justamente essas pessoas que vão começar o processo de industrialização, né? Eles pegaram esse capital. Quando a gente fala capital, a gente está falando de dinheiro, de acúmulo monetário. Então, essas pessoas, elas pegaram esse capital que foi acumulado ao longo do tempo pelas famílias por conta do café e vão investir nas primeiras indústrias aqui no Brasil. E isso começa a acontecer a partir de 1930, tá? Mas esse início dessa industrialização no Brasil vai acontecer no Brasil inteiro? Não, até hoje a gente tem reflexos disso porque o território brasileiro ele não é homogêneo, ele não é igual. Nós temos partes do território brasileiro que são mais industrializados e outros menos, tá? Isso é aí por conta do processo que a gente vai falar a partir de agora, né? O estado que mais se destacou nesse processo de industrialização, que começou esse processo desde lá do início, vai ser São Paulo, tá? E por que São Paulo, né? São Paulo sempre foi o estado mais produtor do café. Então, como eu falei, essa relação do café com a indústria ela é muito forte. Então, essas pessoas que acumularam mais dinheiro e que começaram a investir nas primeiras indústrias eram paulistas, né? Em sua grande maioria. Então, a questão da acumulação do capital, acumulação monetária é um primeiro fator para começar a caminhar a indústria brasileira. E essas pessoas estavam mais em São Paulo. Um outro fator que vai marcar esse pioneirismo do estado de São Paulo vai ser a infraestrutura. Então, essa grande produção de café já fez com que o estado tivesse uma certa infraestrutura para que essas primeiras indústrias começassem a se instalar. E o que é essa infraestrutura? A infraestrutura mesmo, né, em questão de galpões, por exemplo, onde esse café ele era armazenado. Então, quando o café ele começou a cair no sentido de ser a principal fonte econômica do país, alguns espaços, alguns galpões, eles ficaram vazios. E aí, as primeiras indústrias puderam ser instaladas nesses espaços. E uma outra coisa que também é muito importante, o estado de São Paulo já era dotado de uma certa infraestrutura de transportes, de ferrovias e também de algumas rodovias para poder escoar esse café. Então a indústria ela se aproveitou de tudo isso, sendo aí um dos fatores também importantes. Então eu já falei do acúmulo de capital, da infraestrutura, dos transportes e um outro ponto muito, muito importante é a mão de obra qualificada, tá? O que acontece? O estado do Rio de Janeiro, é bom a gente fazer uma comparação. O estado do Rio de Janeiro também era um grande produtor de café, também tinha muitas pessoas que acumularam capital, então começou também o desenvolvimento da indústria, só que as mesmas pessoas que trabalhavam nas lavouras de café não tinham tanto conhecimento para automaticamente migrarem para as indústrias e trabalhar nessas indústrias. Então, lá no estado do Rio de Janeiro, essa mão de obra,
ela dificultou um pouco um desenvolvimento mais rápido das indústrias, o que não aconteceu em São Paulo. Por quê? São Paulo, quando acabou o ciclo do café no seu auge, o que eles fizeram? Eles investiram na vinda dos imigrantes para o seu território. Imigrantes não mais africanos, não mais escravos, mas imigrantes europeus principalmente. E isso foi muito importante, porque os europeus eles já tinham um certo conhecimento de trabalho na indústria. Então, quando esses imigrantes chegaram para trabalhar nas indústrias paulistas, eles já vinham qualificados, eles já vinham com um certo conhecimento para poder trabalhar nessa indústria. E isso não aconteceu no Rio de Janeiro. Então, São Paulo teve esse a mais que fez com que o Estado despontasse aí na industrialização. Então eu falei de acumulação de capital, falei de infraestrutura, falei de transporte e falei também da mão de obra qualificada. Um outro ponto, só lembrando aqui da infraestrutura que eu não falei, é que esses lugares onde o café ele sempre foi muito forte, já tinham um sistema bancário estabelecido, no caso de São Paulo, por exemplo, porque esses donos dessas terras, eles guardavam o dinheiro, né, nesse sistema bancário. E também já tinha no território de São Paulo, na sua grande parte, energia elétrica. Então isso também ajudou na ampliação desse início dessa industrialização. E por último, o último desses 5 fatores é o mercado consumidor. O mercado consumidor ele se consolidou e se tornou muito importante porque não adiantava o Brasil desenvolver a indústria se não tivesse gente para comprar, né? Até então as coisas vinham praticamente tudo de fora, né? E as pessoas gostavam de comprar de fora porque, né, um produto importado e tal. Só que o que aconteceu? Com o fim da escravidão, lá no final do século XIX, surgiu um mercado consumidor, né? Esses negros escravos, eles se tornaram libertos, muitos foram trabalhar sim nas indústrias e se tornaram um mercado consumidor para os produtos que estavam começando a ser produzidos no Brasil. Então esse mercado consumidor latente, que queria consumir esses novos produtos industriais, eles foram muito importantes para que a indústria se consolidasse em São Paulo e posteriormente nos outros estados brasileiros, tá? E aí, gente, paralelo a isso tudo que eu falei, estava acontecendo no mundo coisas importantes, que é o que a gente vai falar na semana 4, que é o assunto dessa semana. Acontecia no mundo as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial ela vai acontecer justamente coincidindo com esse período aí do início da produção industrial no Brasil. E qual que é o reflexo disso, né? A Primeira Guerra Mundial ela vai determinar o declínio definitivo da cultura da exportação do café na sua proporção que era antes disso, né? E isso fez com que a produção do café diminuísse no Brasil e aí os produtores de café que tinham esse capital acumulado, eles vão começar a investir no processo de industrialização. Então acontecia a Primeira Guerra Mundial fora do Brasil, o Brasil não tinha nada a ver com isso, mas foi um processo muito importante para que o pontapé inicial para a indústria brasileira acontecesse. Na Segunda Guerra Mundial, foi como se fosse a consolidação disso. Por quê? Com a Segunda Guerra Mundial, a produção industrial dos países que estavam envolvidos na guerra, que eram os países mais industrializados, diminuiu. E aí os produtos que vinham lá de fora para o Brasil começou a faltar na prateleira dos brasileiros. E qual que era a solução disso? Então, se eu não tenho o produto vindo de fora porque eles estão enfrentando um problema lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir eu mesmo. Então é a partir desse momento que a indústria brasileira tem essa virada e começa a produzir esses produtos que antes vinham de fora, porque a gente tinha capacidade para isso. E aí que a partir disso, desses 2 momentos que é as guerras mundiais, nós conseguimos então agora determinar quais que são as principais características da industrialização brasileira. Primeiro, que é uma industrialização tardia. O que isso quer dizer? Uma industrialização que começou muito depois do processo inicial, que foi na Inglaterra, na Europa, lá no século XVIII. Então foi quase 200 anos depois. Então, é por isso que a gente fala que é uma industrialização tardia.
É uma industrialização pautada na substituição das importações. O que isso quer dizer? A indústria ela só engrenou quando faltou os produtos estrangeiros que a gente comprava de fora e a gente teve que começar a produzir. Então isso é a substituição das importações. Eu começo a produzir aquilo que eu comprava de fora, porque eu posso produzir sem ter que ficar dependendo desses produtos que vêm de fora, porque lembra, na Segunda Guerra, esses produtos começaram a faltar, então a indústria brasileira teve que produzir. E foi aí que a indústria começou a engrenar. E por último, uma dependência em vários sentidos, né? A um determinado momento, principalmente nesse início, o Brasil tinha uma produção, mas dependia muito de comprar maquinário, esses produtos iniciais, né, que davam a liga, que era a base dos outros produtos, tinham que vir de fora, então tinha uma dependência muito grande. Posteriormente, né, a gente vai ver em alguns próximos governos que isso muda um pouco, o Brasil começa a investir em máquinas, em tecnologia, mas a gente sabe que ainda hoje o fato, né, do Brasil ser um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, emergente, a gente ainda depende de uma certa tecnologia. Então, a indústria brasileira, ela ainda é dependente de tecnologia e de outras coisas em relação a outros países. Então, essas são as 3 principais características da industrialização brasileira, tá? Industrialização tardia, a substituição das importações e a dependência, tá bom? Então fiz assim um resumão para vocês sobre a primeira parte e a segunda parte da industrialização brasileira, tá? Na próxima semana nós vamos falar mais uma próxima parte desse processo de industrialização que precisa ser bem dividido para a gente poder entender como que aconteceu, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu ajudo vocês. Até a próxima.